E aí, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bora lá continuar o assunto da gente, tá certo? Quero ver essa turma animada. Bora lá. Nós ainda estamos falando sobre independências na América, ok? Nós havíamos falado logo no início do nosso assunto sobre as independências das 13 colônias. Falamos sobre algumas independências a respeito do país, que era Cuba, né? Que era um dos países mais pobres, ou considerado ainda o mais pobre da América do Sul, do continente americano. A gente sabe que o Haiti pertence à América Central. Vimos sobre a questão das independências nas colônias espanholas, certo? E nós vamos falar um pouco sobre o processo de independência na América do Sul, ok, turma? Então, na página 83, nós já estamos praticamente caminhando para o final desse assunto, para na próxima aula a gente falar já sobre outro assunto, tá certo? Já vai ser outro conteúdo. Então, eu peço que vocês já se atenham, tá bom, à disciplina. Se tiver faltando algum tipo de atividade, faça, beleza? Vamos lá. Eu vou passar aqui os slides para vocês verem, já está sendo projetado aí na tela. A gente falou sobre a crise nas colônias espanholas, falamos sobre o processo de independência, tanto das Américas, das colônias espanholas, e a gente vai falar agora sobre a América do Sul. Nós havíamos falado sobre a América Central, a respeito de Cuba, vamos falar um pouquinho sobre a América do Sul, né, que é mais perto da gente, a gente conhece mais os países, são praticamente vizinhos do Brasil, né? A América do Sul praticamente é o Brasil completo, né? Ao redor ficam os outros países de língua espanhola, né? Então, vamos lá. Na página 83, vai falar sobre essa questão do processo. Então, se vocês verem também aí no slide, vai falar o seguinte. Em 1811, o Paraguai foi o primeiro a declarar sua independência. Isso significa o quê? Que o Brasil, como sendo pioneiro da independência aqui na América do Sul, né, praticamente, em seguida, outros países, ao longo de todos os movimentos coloniais que a gente sabe que a América do Sul foi colonizada por espanhóis, ok? Nós havíamos falado sobre isso em sala de aula, que a Espanha praticamente colonizou a grande maioria dos países da América do Sul. A gente tem exemplo de Bolívia, a gente tem exemplo de Venezuela, de Equador, da Argentina. Então, o primeiro país a declarar essa independência foi Paraguai. A gente vê também, aos poucos, a divisão das tropas espanholas em diversas frentes e a organização dos exércitos rebeldes geraram resultados desfavoráveis à metrópole. O que significa dizer? Nós já havíamos falado em sala de aula que esses processos de independência sempre ocorreram algumas revoltas. E a gente sabe que essas revoltas eram em quê? Porque a metrópole sempre queria exercer um poder maior sobre a colônia, né? Então, certos movimentos, certas manifestações sempre surgiam em prol disso. Então, o que ocorreu? Os exércitos rebeldes ficaram desfavoráveis em relação à metrópole, certo? Então, a metrópole, aos poucos, estava perdendo poder sobre a colônia. Então, aí começou o processo de independência dos países, que começou com o Paraguai. E, em seguida, a gente vai ver que outros países começaram também, ok? Então, no meio de todos esses processos de movimentos de independência na América do Sul, a gente vê alguns nomes importantes, certo? Que se rebelaram dentro dessas colônias e que foram importantes, né, para todo o processo de independência, ok? O nome deles que é um crioulo, né, que se chama San Martín, certo? Ele se destacou como comandante do exército e que atuou na independência da Argentina. Se vocês verem aí na página, deixa eu ver aqui, na página 83 fala um pouco sobre ele, certo? E ele também contribuiu para a emancipação do Chile e do Peru. Então, esse líder, a gente vai ver mais à frente, outro líder também,
foram importantes para esse processo de independência. Então, não é só chegar, apenas se rebelar e não continuar essa rebelião, né? Eles combatiam, eles lutaram, eles guerrearam por aquilo que eles acreditavam, que era o quê? Liberdade, independência, né? Então, outro nome muito importante e conhecido também na história da América do Sul e até do mundo também, certo? Se chama Simão Bolívar, certo? Que ele nasceu no território que hoje é a Venezuela e participou da independência da Venezuela, da Colômbia, do Panamá, Equador, Peru e Bolívia, tá bom? Então a gente vê que esses líderes foram muito importantes, ok? Também fala sobre a independência do México, certo? Na página 84, a gente vê um pouco falando sobre esse processo de independência, né? Que a gente vê que a Espanha, certo? Teve praticamente papel importante em todo o continente americano, certo? A Espanha foi fundamental para isso, mas a gente sabe que quem colonizava sempre queria ser detentor do poder, né? E exemplo do México, revoltas também aconteceram, revoltas populares contra o domínio colonial que deu início ao vice-reinado, que de início era o quê? Era o vice-reinado na Nova Espanha. Ou seja, esse vice-reinado era chamado México, ok? Então, no México também ocorreu revoltas populares. Então, todo esse processo que nós chamamos de independência sempre vai estar caminhando com revoltas populares. Então, as revoltas populares, de certa forma, fazem uma certa pressão no governo e o governo, aos poucos, certo? Vai cedendo esse tipo de pressão, ok? Mas não é fácil, ok? Então, na página 84 vai falar sobre os conflitos, que fala também sobre outros conflitos que ocorreram no México, ok? Vai falar também sobre a independência conservadora que ocorreu no México. A gente vê que teve uma questão da Revolução Liberal na Espanha, que afetou diretamente acontecimentos desse vice-reinado da Espanha, que hoje nós conhecemos como México, ok? Então, outras figuras importantes surgiram ao longo do México que ajudou nesse processo de independência também do país, ok, pessoal? Então, vimos também agora na página 86 que fala um pouquinho sobre a independência de Cuba. Eu queria que vocês ficassem com essa parte, ok? Para a gente se ater ao conteúdo, lembrando que todos esses processos de independência na América do Sul foram importantes para a gente entender como esses países são hoje, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me falem, não esqueçam de me perguntar, tá certo, pessoal? E lembrando, quem tiver faltando algum tipo de atividade, lembrar de me mandar, tá bom? Qualquer dúvida, mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, tá certo? Até mais, turma. Tchau, tchau.